onde ele fala aí, né, sobre os acionamentos dispositivos eletrônicos automatizados. Passando rapidamente aqui pela apostila, né, temos o nosso índice. E aí, essa parte é bastante interessante. Então, ele fala aí, ó, fundamentos aí, Voltei, ó. professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, nessa matéria aqui, ó, ele fala sobre fundamentos físicos aí da pneumática, propriedades, produção, preparação, distribuição do ar-condicionado, construção e função dos elementos de trabalho. Nessa matéria a gente vai estar trabalhando aí com pneumática, ok? Vamos estar desenvolvendo aí projetos, né, no software CAD Simo, ok? Certo? Projetos desenvolvidos aí com referência aí da indústria, com maquinários, né, com inovação e tecnologia. Aí vamos pegar processos produtivos para estar realizando aí esses circuitos. Então aqui, ó, nessa parte aí ele fala, ó, as máquinas estão se tornando aí cada vez mais automatizadas a fim de gerar aumento de produtividade e reduzir o esforço e erro humano nos processos. Existem diversos maquinários que utilizam aí o ar, né, da atmosfera para gerar força e realizar trabalho, como, por exemplo, válvulas pneumáticas, né? Aí nós temos tanto pneumática como eletropneumática, que depois vocês vão ver mais à frente, que atuam através do uso do ar comprimido. Neste capítulo aí, ó, iremos estudar aí aspectos importantes dos sistemas eletropneumáticos. Então aqui ele dá um exemplo aqui de um sistema elétrico pneumático que a gente chama de válvula controladora aqui no caso de pressão. Aí nós temos válvula controladora de pressão, válvula de controlador de vazão, ok? Certo? Aí ele fala aí das características aí físicas do ar comprimido, que é a compressibilidade, elasticidade, né? Difusibilidade, expansibilidade. Pessoal, essa aqui é uma parte muito interessante. Basicamente, ar comprimido, certo? Que é o que nós chamamos de pneumática aí, trabalha com velocidade, não com precisão, mas sim com velocidade. E tem uma grande vantagem por ser utilizada aí praticamente 90% aí na indústria. O ar comprimido, ele tem essa característica aqui que nós chamamos de compressibilidade. Então, o professor Alan dá um exemplo aí, né, meio que chão de fábrica aí, ok? Você imagina que eu estava lá realizando aí a manutenção elétrica lá na fábrica, ok? Lá nós trabalhávamos com fabricação de lã de aço, palha de aço, perfex, pertuto, sabão em pó, certo? Aí ocorreu o seguinte, que o pessoal me chamou, na linha 12 lá parou, Alan, vai lá. Aí eu fui lá, tinha um cidadão lá com a mão, com o braço preso lá dentro do robô, certo? Aí aconteceu o seguinte, o pessoal eles visa bastante aí a meta da produção. Então, no caso lá, deu uma parada lá mecânica, ficou 30 minutos parado, quando voltou a funcionar o maquinário, a operadora aumentou demais a velocidade, de 80 saquinhos por minuto, passou para 120 saquinhos por minuto, e aí começou a máquina a sair fora de ponto, e o produto começava a ficar preso dentro da máquina. Aí o auxiliar de produção foi tentar tirar com a mão, tentando ser mais rápido que o robô. Aí no começo você até consegue, mas aí você cansa, né? Aí ele cansou e o cilindro foi de ar comprimido, ele vai e vai pressionar o braço, que foi o caso lá, né?
pressionou o braço do cidadão lá, né? Teve essa característica aqui que ele vai pressionar, pressionar, pressionar e para, entendeu? Faz uma força violenta, mas não vai chegar a quebrar o braço do cidadão. Agora, no caso da hidráulica, que a gente trabalha com fluido, por exemplo, óleo, aí não. A hidráulica é força e precisão. A mais força. A força que seria exercida ali quebrava o braço dele tranquilamente, entendeu? Por isso que na parte da fábrica nós utilizamos aí de 80 a 90% pneumático. No caso lá, o que que eu tive que fazer? Tive que desligar. Nós temos uma, como se fosse um disjuntor geral. Na máquina lá, pessoal, você imagina que a gente tem uma chave geral. Quando você puxa essa chave geral, tem vários furinhos, que aí o ar sai automaticamente. Aí eu puxei essa chave geral, o ar saiu da máquina, né? Aí eu retirei o braço do cidadão. Mas ele não teria como colocar o braço na máquina lá, pessoal, no robô. O desinfeliz lá, o que ele fez? Pegou um alicate, certo? E colocou que tem um sensor indutivo. Esse sensor indutivo, quando você abre a tampa da máquina, quando você abre a tampa da máquina, acontece o quê? Ele automaticamente vai desligar esse sensor indutivo, vai desligar o maquinário inteiro. Aí o que que ele fez? Ele pegou, colocou o alicate lá, certo? De frente ao sensor indutivo e abriu a máquina e meteu a mão, ok? E aí foi que ocorreu o acidente. Então, dando um exemplo real aí que aconteceu na fábrica lá com o professor Alain, ok? Então, aqui, ó, um dos termos interessantes aqui, ó, que a gente trabalha aqui, ó, com as unidades de medida aí de pressão aí. Nós trabalhamos com unidade PSI, que é a unidade de medida comum aí nos países de língua inglesa, que equivale a libra força por polegada quadrada. Então, libra força por polegada quadrada, tá vendo aí, ó? Certo? Já viu quando você vai encher lá o pneu do carro, da moto? Aí você fala para ele, tem que colocar 32 PSI, certo? Ah, aí tem um detalhe, o que que a gente faz? Na fábrica, para ser sincero para você, nós trabalhamos com bar, que é o quê? A unidade de medida que está aos poucos substituindo o PSI. No Brasil, que é o nosso caso, a unidade de medida mais utilizada é o bar, que tem valor bem próximo à pressão atmosférica padronizada em 101,325 PA, ok? PA é, no caso aí, ó, o Pascal, tá, pessoal? É a unidade, né, de pressão que tem como base o Sistema Internacional de Medidas, que nós chamamos SI. Sendo que, além dele, também tem o PSI, que corresponde a 6,895 PA. A unidade Pascal também equivale a 1 Newton por metro quadrado. Detalhe é o seguinte, lá, dando exemplo real da fábrica, né? Nós trabalhávamos com 6 bar em cada maquinário, ok? Certo? Em outras fábricas que eu passei também, tem essa variação de 4 a 6 bar. Geralmente a gente trabalha com 6 bar, ok? É uma pressão legal aí para a indústria para estar fazendo o acionamento dos cilindros, ok? Cilindro basicamente tem essa função, pessoal. Ele avança, você aplica um ar aqui, ele avança. Você tira esse ar, aplica o ar aqui, ele recua, ok? Então ele avança e recua, aí você tem cilindro linear, vertical, horizontal, rotacional, tem vários tipos de cilindro. Vai depender aí da fabricação que você está utilizando. No nosso caso lá, a gente utilizava só cilindro horizontal e vertical, ok? E aí, sem mais demoras aqui, senão não dá tempo, eu vou estar falando para vocês sobre nossa situação de aprendizagem. Eu gosto de passar um pouco de conteúdo e também sobre a nossa situação de aprendizagem. Como hoje está iniciando, só vou passar umas informações para vocês. Vocês vão clicar aqui em situação de aprendizagem.
Vai vir aqui, ó, nós temos duas situações de aprendizagem tá vendo? Atividade um, atividade 2. Então, aqui, ó, na situação de aprendizagem aqui, ó, na primeira folha, você vai clicar, ela vai abrir lá o arquivo, você clica aqui, clica em habilitar, e aí no caso aí, ó, nós temos aí, ó, o processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria. Essas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes no mesmo instante em que acionam a máquina. Para garantir a segurança do operador, um sistema muito utilizado é o bimanual, que consiste em acionar dois botões, né, ao mesmo tempo para que a máquina funcione. Para a montagem desse sistema, os equipamentos disponíveis são dois botões pneumáticos, três duas vias, uma válvula de simultânea, né, e o cilindro simples, né? Aí no caso é o cilindro retorno por mola. Basicamente, isso aqui a gente trabalha como se fosse uma prensa. Em sistemas de reciclagem, galera, legal, né? A gente trabalha com a prensa. Imagina que esse cilindro aqui, ele tá mais ou menos assim, ó. É, aqui ficou torto, né? E devagarzinho. Então, dando um exemplo real aí, né? Aí, esse sistema a gente pode fazer tanto pneumático como elétrico, tá? Mais uma aqui pneumático. Aí você imagina que você tem aqui nossa prensa, né? Aí você imagina que essa parte aqui, né? Ela vai descer, pegar, vamos dizer que é assim, né? Então, para você fazer o acionamento aqui dessa parte aqui para ela descer aqui e apertar o material seu aqui, né? Pressionar aqui o material, né? Na reciclagem, né? Latinha, por exemplo, vai amassar para formar aqueles cubos, né? Certo? Amassar a latinha aqui, qualquer material, tal. Aí o que acontece? Você imagina que no maquinário aqui, ó. Eu tenho um painel aqui, por exemplo, eu tenho uma chave geral e aqui eu tenho um botão de emergência e eu tenho aqui dois botões, ó. Aí eu aperto esses dois botões. Apertando os dois botões, vai acontecer o quê? Vai fazer o acionamento do cilindro. O cilindro vai avançar. Olha o efeito sonoro, ó. Vai avançar, certo? Aí o que que ocorre? A prensa vai aqui descer. Por segurança, se o cidadão retirar o dedo aqui de um desses botões, o que acontece? Ele vai retornar. Além disso, para o sistema de segurança, já falando a parte de automação, né? Ok? Que é, lá no caso da fábrica lá que eu trabalhava, tinha esse equipamento. Então a gente tinha a parte pneumática, que é parte eletropneumática, você imagina que tinha essa prensa lá. E aqui para proteção a gente coloca dois sensores aqui, ó. O sensor aqui, o foto, ok? Aí você imagina que ele emite uma luz aqui, ó, galera, legal. E aí, se o cidadão resolver, por acaso, enfiar a cabeça aqui, o braço, a mão, a perna, alguma coisa aqui, a máquina para automaticamente. Se ele retirar o dedo da botoeira, a máquina para automaticamente. Então a gente tinha que fazer o máximo de segurança, porque quem trabalhava nessa máquina aí já aconteceu acidente.
Aí eles pediram para a gente colocar o máximo de segurança nessa máquina. Aí o que que nós fizemos? Nós colocou aí esse sensor aí, certo? Sensor foto aí. Aí colocou de um lado, do outro e colocou as duas botoeiras para trabalhar com o sistema eletropneumático. Aí se o cidadão colocasse qualquer coisa que passasse ali pelo sensor, né? Pegava e desligava a máquina automaticamente. Se ele retirasse o dedo da botoeira, de uma das duas botoeiras, desligava automaticamente, entendeu? Aí nós montamos um sistema eletropneumático e com uma parte aí de automação, ok? Aí, graças a Deus, nunca mais aconteceu lá o acidente, né? Então aqui basicamente tem esse circuito aqui, ó. E aí tem um software aí que a gente vai disponibilizar para vocês aí, chama CAD-Simo. Aí no CAD-Simo, depois eu faço um passo a passo aqui para vocês aqui, certo? Aí o CAD-Simo ele faz aqui a simulação disso aqui, ó. Você imagina então que isso aqui é o cilindro que eu falei para vocês. Só que esse cilindro aqui, pessoal, aquele que eu falei para vocês, né? Ele é desse jeito aqui, né? Você imagina que tem a parte aqui, tá? Aí ele tem tipo um eixo aqui, ó, certo? Aí aqui você coloca aqui a entrada de ar aqui, certo? Se você joga a ar aqui, essa parte aqui avança, né? Aí você retira esse ar, aí você aplica o ar aqui, ó. Aí ele tava aqui, né? O que que ele faz? Ele recua. Psst. Viu aí o efeito sonoro aí? Então, por exemplo, se esse aqui fosse dessa forma, se eu aplicasse o ar aqui, ele avançava. Psst. Se você quisesse que ele retornasse, tira o ar daqui e aplica o ar aqui. Ele pega e recua. Psst. Só que esse daqui, o que acontece? Não precisa das duas entradas de ar aí, ó. Ele trabalha com apenas uma aqui, ó. Quando você aplica o ar aqui, o que que ele faz? Ele avança. Psst. Só que você tá vendo que tem uma mola aqui? Então, na prática, a gente fala que esse cilindro aí, ele é econômico. É um cilindro retorno por mola, galera, legal. Certo? Aí, esse cilindro retorno por mola aí, você tem a possibilidade aí de estar fazendo aí o acionamento dele, ele avança, quando você retira o dele, ele volta. Entendeu? Quando você corta o ar aqui, ele vai voltar à posição inicial. Então, esse daqui é o cilindro retorno por mola. Mas nós temos cilindros que não é retorno por mola. Aí ele pega, faz o acionamento e retorna. Beleza? Né? Aqui então, ó, nós falamos, já falando praticamente aí para vocês aqui, né? Certo? No caso aqui, a gente tem um ponto de pressão, que nós chamamos aí. No caso aí, na indústria, nós trabalhamos com compressor. Aí você pensa com compressor, galera, legal. Faz o seguinte, pega o ar da atmosfera, joga dentro de um tanque e distribui para sua linha de produção. Só que tem um BO, tem um problema. Os equipamentos que a gente utiliza na parte de eletropneumática, principalmente da indústria lá, que dá o maior canseiro do mundo, não pode trabalhar com água, entendeu? Então tinha equipamento lá que a gente tirava água lá, parecia lá a mangueira lá para aguar jardim. Então é o seguinte, equipamento de pressão não pode trabalhar com água, certo? Então válvula, cilindro, tudo que você pensar que é de pressão aí, não pode trabalhar com água. Não, apesar que panela de pressão trabalha com água, né? Aí você coloca água lá, tem uma pressão, tá? Sabe? Então, é o seguinte, ó, pensa o seguinte, que essa parte aí nós chamamos que é o ponto de pressão. Ponto de pressão seria o compressor, de pequeno, médio e grande porte. Tem compressores que são básicos e tem compressor que é bastante avançado, que já retira a umidade. Nós falamos, esse é o mais caro que tem, é o compressor que a gente chama de compressor parafuso. Lá na fábrica a gente conseguiu comprar só um. Esse compressor parafuso, para você ter ideia aí, ele é 45 mil que a gente comprou lá. Aí o restante era compressor normal, né? Aí aqui, galera, legal, o que que acontece aqui, ó? Você imagina que aqui a gente colocou o compressor,
Aí você pega aqui a sua tubulação, a cor da tubulação que a gente usa para pneumática é azul, tá? Aí você utiliza aqui, você faz de tudo para você evitar a umidade, certo? A água. Então, como é que você faz? Aí já deixo uma dica para vocês da prática mesmo. Quando a gente monta essa tubulação lá, que era o nosso caso lá, o que você tem que fazer? Tem que fazer um negócio chamado bico de papagaio. O que que é esse bico de papagaio? Você pensa que eu monto aqui essa tubulação aqui, ó, galera, legal. Aí eu não posso levar ele reto, porque se eu levar ele reto, ele tem acúmulo de umidade. Aí a gente faz esse bico aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aí quando você faz esse bico de papagaio aqui na tubulação, o que acontece? A umidade vem aqui, ó. Aí ela não dá continuidade, porque aqui tem esse bico, tá vendo? Aí a gente desce, certo? E tem esse sistema aqui, ó, que também que é para retirar a umidade. A gente chama de lubrifio. Aí esse lubrifio você pensa que é tipo um recipiente transparente, certo? Que a gente tem a possibilidade que ele lubrifica, ele tem um pouco de óleo, ele lubrifica aí o sistema, certo? E embaixo dele você puxa ele e sai toda a água, entendeu? Aí, então esse sistema lubrifio também é para quê? Para retirar a umidade do sistema. Tá com a palavra? Então, aqui, ó, dando continuidade, tem um compressor, tem a linha de pressão aí. Aí, o que que a gente faz? Faz o bico de papagaio, joga aqui no lubrifio. Aí, do lubrifio, você faz as conexões aqui, ó, na máquina. As conexões das máquinas, a gente utiliza umas mangueirinhas azul, certo? E aí, é só você cortar o tamanho que você quer aqui, beleza? Você usa aí o alicate universal de corte e tal e conecta aqui nos equipamentos. Aí cada equipamento desse que eu já falei para você. Então, esse primeiro aqui é o compressor, esse aqui é o lubrifio, essa aqui é as mangueiras, né, que a gente vai conectar nos equipamentos. Isso aqui são botoeiras, tá vendo? Quando você vê esse sistema aqui, nós falamos que é o retorno por mola. Você faz o acionamento, aí ele faz um retorno por mola. Professor, e o que que é isso aqui? Isso aqui é uma válvula, certo? Então, essa válvula aqui, ela permite passar o ar e permite que não passe o ar, beleza? Então, nesse momento aqui, você está vendo que o ar aqui está vindo? Ó, vou mostrar, o ar está vindo. Tá vendo que eu tenho, isso aqui a gente chama de bloqueio. Teoricamente, significa que é como se a torneira tivesse fechada, que o ar não passa, tá vendo? Só que aí na hora que você pressiona aqui a botoeira aqui, é um negócio mais simples. O pessoal complica isso aqui, eu gosto de facilitar demais. Entendeu? Minhas aulas aqui é meio que fácil, certo? Então, esse negócio de complicar não é comigo, não. Então, você pensa que você tá lá na válvula, na hora que você aperta o botão aqui, pessoal, essa válvula aqui, ela movimenta. Aí aqui tá fechado, não tá? Então, você imagina que essa seta vem para cá. Na hora que essa seta vem para cá, aí o ar passa. Entendeu a parada aí? Aí, como o ar passa, ele vai fazer o acionamento do cilindro. O ar vai passar, brum, e vai fazer o acionamento do cilindro. Tá vendo como é que é fácil? Simples demais, né? Na hora que você tá montando lá, mais fácil ainda. Então, não tem nada de complicar aqui, não. Esse aqui nós chamamos de pneumática. Por que que é pneumática? Porque trabalha com ar. Só que aí não tem a parte elétrica. Como não tem a parte elétrica, então não é eletro, certo? Vem do português aí. Só que aí você vai ver que a tendência das máquinas, do maquinário, é trabalhar com eletro, certo? Em determinados locais, porque você já tem uma precisão aí, uma velocidade mais rápida de acionamento com comando. Então, por isso que a gente trabalha com eletropneumática, eletro de eletricidade, pneumática de ar. Então, aí nós temos eletropneumática. Legal, né? Então aqui, ó, se você apertou o botão aqui, o que acontece? Essa válvula aqui, ela movimenta, essa setinha vem para cá, deixa o ar passar. O ar passando, vai sair aí do compressor, passou no lubrifio, veio aqui direto aqui, vai lá pro cilindro, ó. Aí pronto, avançou o cilindro. Aí a sua prensa aí acabou de amassar as latinhas. Latinha aí, ó, parte de reciclagem aí, ó, latinha tá bom.
preço tá R$ 7 o quilo, hein? Então aqui, ó, pessoal, vamos manter o nosso meio ambiente, hein? Olha aqui, ó. Aqui da mesma forma, se você pressionar aqui, ó, essa botoeira aqui, isso aqui é uma botoeira, tá? Você pressionou, o ar vai passar. Quando você retirar o dedo, isso aqui a gente fala que é retorno por mola. Ou então você pode falar que é um push bottom, né? Na hora que você pressionou aqui, ó, ela vai acionar a válvula, certo? A gente fala que é comutar a válvula, vai acionar a válvula, vai fazer o acionamento do seu equipamento, que no caso, vamos dar um exemplo aí na prática, que é uma prensa. Fez o acionamento da prensa, ok? E vai voltar à posição normal. Só que tem um detalhe: se você retirar o dedo, o que que acontece? Volta à posição normal, que é a função aqui dessa máquina, né? Para evitar o acidente, ok? Então, esse aqui é um projeto que vai ser desenvolvido aí no software chamado CAD, ou CAD Sim, ok? Aqui neste caso aqui, ó, neste caso a gente vai desenvolver esse esquema aqui e vamos fazer a simulação, ok? Oh, CAD Sim, eu tô confundindo aqui, Fluid Sim, desculpa, Fluid Sim. Inclusive eu tava procurando o software aqui, eu não achei. Então, Fluid Sim, ok? Desculpa aí. Cá de cima é para projeto elétrico, pessoal. É porque aqui a gente ministra aula, uma hora está ministrando aula de projeto, outra hora de industrial, outra hora de automação, outra hora de eletrônica, e agora pneumática. Então vamos lá. Montagem 2 aqui, ó. Na montagem 2, no caso aqui, em máquinas que existe menor risco de acidente e o operador precisa de versatilidade na operação que pode ser utilizado em um acionamento em que o operador pode utilizar um botão ou pedal. Então, aqui ele pode usar tanto botão como pedal. Para a montagem desse sistema, você tem disponível aí um botão aí, três duas vias, certo? E temos também três duas vias NF e um pedal pneumático três duas vias NF também. E uma válvula, alternador e um cilindro simples ação. Na verdade, esse cilindro aqui a gente fala que é simples ação, só que é retorno por mola. Bem, eu conheço assim, né? Então aqui, ó, você tá vendo que aqui é botão? Aí aqui é pedal, tá vendo? E aqui, teoricamente, né, que nem eu falei para vocês, aqui é o nosso ponto de pressão, que seria o compressor. Aqui é o nosso lubrifio. Aqui você pega as mangueiras, interliga aqui na botoeira aqui com a válvula, certo? Aqui você pega, coloca. Esse aqui é pedal, né? Coloca acionamento pedal. Esse aqui, todos os dois são retorno por mola, tá vendo? Se tiver essa molinha aqui, ele é retorno por mola. E aqui na lateral aqui, ó, ele tem uma esfera, tá? Então aqui é o seguinte: ou você faz acionamento por botão, aí essa esfera vem pra cá e tampa, ó. Aí o ar vai passar aqui, ó, e faz o acionamento. Ou você faz o acionamento por pedal, beleza? Aí vem aqui, ó, e faz o acionamento, ok? Beleza? Eu montei um sistema desse aqui hidráulico lá na JBS lá, ó. Só que foi para água. Aí o cidadão chegava lá para liberar a água, ou ele apertava aqui, ou ele apertava o pedal aqui, ó. Na hora que ele apertava o pedal, aí na verdade, em vez de acionar o cilindro aqui, aí fazia a liberação na válvula lá para liberar a água. Aí o pessoal lá enchia a garrafinha. Legal, né? Negócio bem simples, baratinho, tal. Aí eu conseguia liberar lá. Aí vinha direto lá do sistema do refrigeração lá, né? Aí a água sai geladinha lá para eles. Então, beleza, galera. Aqui, ó. Então, nós temos ponto de pressão, lubrifio, a botoeira aqui e o sistema de acionamento por pedal. No caso aqui, seria fazer essa montagem aqui no Fluid Sim, né? Certo? E apresentar para o professor. Terceira montagem aqui. Na terceira montagem,
O acionamento de dispositivos pneumáticos são essenciais para a indústria e o acionamento. Aí, ó, aqui já é eletropneumático, tá vendo? Eletro de eletricidade, pneumático de ar, né? Então, aqui. E outra forma de acionamento. Faça um circuito elétrico pneumático, né? Para o acionamento de um cilindro. Simples ação e outro para um cilindro dupla ação. Então, beleza. Aqui, ó. Aí, ó, dupla ação é aquela parada lá que eu falei pra vocês. Aqui, ó, que é retorno por mola, esse aqui não. Você tem que colocar o ar aqui, pra ele avançar, e depois você corta esse ar, aplica o ar aqui, ele recua, entendeu? E o retorno por mola, você aplica o ar, ele vai acionar, retirou o ar, como ele tá fazendo acionamento por mola, né? Ele pega e volta à posição inicial. Então, para isso, você tem disponível aí uma válvula simples sonoeloide aí, 3 duas vias, retorno por mola, uma válvula simples sonoeloide 5 duas vias, cilindro simples ação, dupla ação, dois contatores, dois botões com contato normal aberto e dois botões com contato normal fechado. Aí, ó, baba, baba, baba. Aí, ó. Olha aqui, ó, doce, doce como mel. Facinho, ó. Então aqui, ó, pessoal, ó lá, ó, sem dificuldade, ó. Nós temos aqui o ponto de pressão, que é o compressor, certo? Temos aqui o lubrifio, que eu falei para vocês aqui, que ajuda a retirar a umidade do sistema. Pessoal, isso aqui gera tanta água, pra vocês terem ideia. Tem lugar que a gente tem que colocar, além desse sistema de lubrifio aqui, a gente coloca purgador. Aí o purgador automático, você aplica ali, coloca 24 volts ou 220 na linha, aí de 30 em 30 minutos, o que que ele faz? Ele pega, abre uma válvula e tenta jogar essa água fora, porque a água detona as válvulas e o cilindro, entendeu? Válvula e cilindro é caro pra você ficar trocando. Aí, lá na fábrica, lá direto, a gente tinha que trocar. E uma das coisas mais canseiras que tem é você dar manutenção em válvula e cilindro. Você tem que desmontar ela, detona todinho. Então aqui, ó, você pega as mangueirinhas azul, né, que nem eu falei pra vocês, conecta aqui, ó. Essa aqui já tem bobina. Então você pode ver que tem uma bobina aqui, tá vendo? Aí essa bobina aqui é que a gente faz o acionamento da válvula. Aí aqui você tem aqui S1 e S2, tá vendo? Certo? Então, essa válvula aqui, ela não vai acionar nem aqui pelo botão nela e nem pelo pedal nela. Então, ela é uma bobina. Você tem que colocar tensão elétrica aqui para ela fazer o acionamento. Por isso que a gente chama eletropneumática. Então, tem a parte do ar, né? E tem a parte elétrica. Aí o detalhe é o seguinte, vamos já passando para uma parte aí que só de informação, né? Aí seria também, a gente tem a parte eletrohidráulica. Eletrohidráulica, você coloca lá a bobina, né? Junto com a válvula para fazer o acionamento. Daquelas patrolas que vocês vê aí, né? Fazendo terraplanagem, né? Trabalhando lá no sistema de asfalto. Aí, no caso, como é patrola, a patrola utiliza força e precisão. Como é força e precisão, não é um sistema pneumático, é um sistema o quê? Hidráulico. Hidráulico é força, ok? Então, dando continuidade aqui, ó. Só que aqui, como é parte de eletropneumática, que tem elétrica, tem que ter um comando. Vamos ver se aqui abaixo tem comando. Aí, tem um comando, ó. Tá vendo aqui? Então, esse comando aqui é 24 volts. Lembrando que o positivo aí é vermelho e o preto aqui é negativo. Bora lá. Então aqui eu tenho o S0 é na minha botoeira B0, tá? Tem o S0 aqui também. Aí o S1 é uma botoeira liga. Botoeira liga na cor verde. Tem aqui o C1 do contator 1. S2 é a botoeira 2 verde. Vamos fazer uma análise aqui do sistema aqui. Olha lá. Então, pressionando aqui o B1, vai acionar o contator 1. Que vai fechar o contato 3 e 4 aqui, que no caso seria o 13 e 14.
que é o contato de selo, fecha esse contato aqui também, que seria aí o 43, 44, e acionou VS1. Acionando VS1, aí vamos lá para o pneumático, ó. Acionou VS1, essa válvula aqui mexe, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, agora você está aplicando tensão aqui. Quando você acionou aqui, aí o ar vai vir aqui, ó. Deixa eu ampliar o sistema aqui, ó. Então, praticamente o ar vai vir aqui, ó. Passou pelo lubrifio, jogou água fora. Aí, lembra que essa parte passou para cá. Quando essa parte passou para cá, tem essa seta, né? Aí ele vai liberar a passagem do ar. Aí esse cilindro avança. Olha o efeito sonoro. Avançou, certo? Beleza, então até aqui ele avançou. Vamos continuar. Ele avançou. Aí pressionando o S0, ele vai recuar, né? Quando você pressiona o S0, que é a B0, pressionando B0 ele vai recuar, porque você cortou energia aqui, ele volta para a posição inicial. Por que que ele volta para a posição inicial? Porque aqui é retorno por mola, tá vendo aqui, ó? Então, praticamente, na hora que você apertar o botão, ele vai avançar, na hora que você apertar o botão vermelho, ele vai recuar. Vamos para o próximo. Próximo aqui, tem a botoeira B0. E aí, aqui no caso que ele acionava aqui a B2. Acionando a B2 vai acionar o contator 2, contato cedo 13, 14 vai fechar. Aí vai fechar o contato aqui 43, 44, acionando aqui o nosso VS2. Acionou o VS2, vai energizar essa bobina aqui e vai movimentar a válvula. Da mesma forma lá, vou fazer a simulação ampliando aqui para vocês. Aí o ar sai do compressor, passa pelo lubrifio, joga a água fora. Ou você acha que jogou fora, não jogou nada fora, tá aí na tubulação. E aí dá continuidade aqui. Aí lembrando que essa válvula aqui movimentou, certo? Aí o ar vai passar e vai avançar, ok? Certo? Avançando aí, você vai pressionar a sua B0. Pressionou a B0, vai cortar a alimentação aqui do contator e do VS2. Cortando a alimentação no VS2, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai voltar à posição inicial. E o ar que tá aqui, tá vendo aqui, ó? O ar vai passar por aqui, ó. E vai passar pelo lubrifio e voltar aqui. Entendeu? Aí, esse sistema, pessoal, geralmente faz. Isso aqui é um sistema bem simples. Agora, você imagina na fábrica. Você tem aí, ó, praticamente, por exemplo, lá onde que eu trabalhava lá, é 12 linhas de produção. Como é 12 linhas de produção, você imagina 12 linhas, 12 acionamentos aí, né, de cada equipamento desse aí que eu acabei de passar para vocês. Fica parecendo lá uma fábrica de fazer chá, entendeu? Só apitando. Aí, além de você utilizar aí o EPI protetórico lá por ouvido aí, porque fica apitando pro lado do vento, você tem que pegar, e a gente fazia o seguinte, nessas saídas de ar aqui, a gente coloca um negócio chamado silenciador. Esse silenciador é uma pecinha pequenininha que você enrosca lá e faz o seguinte, na hora que sai lá, em vez de sair, ele sai, psh, entendeu? Certo? Aí para melhorar a questão do ruído, né? Porque na fábrica, como são equipamentos elevados, né? Bastante equipamento, aí dá os problemas. Então, em resumo, é isso aí, galera. Legal, ó. Ah, tem mais um aqui. Não, tem não, né? Esse aqui foi o que eu passei para vocês, né? Então, elaborar o diagrama no software FluidSim pneumática. Depois, poste o arquivo gerado pelo software no formato do FluidSim. Ok? Aí você coloca as figuras.
E aí depois o professor vai fazer um passo a passo aí como é que a gente desenvolve essa atividade aí. Eu espero aí que seja aí, tenha sido bastante, né? Claro aí em questão da eletropneumática e às vezes também na parte de... aqui basicamente então começa com pneumática, pneumática, eletropneumática. Toda vez que você vê aqui essa bobina aqui, ela é eletropneumática, certo? Você tem que fazer alimentação. Essas bobinas, tudo a maioria trabalha com 24 volts, tá? Seguindo a NR12, que é segurança em máquina e equipamento. Então, basicamente, então, na nossa aula de hoje aí, o professor Alan passou aí para vocês aí. Aí nós temos aí a nossa situação de aprendizagem. Deixa eu diminuir aqui. Aí tem a folha de resposta, né? Da situação de aprendizagem 2. Passando rapidamente aí. Vou ampliar, né? Aí aqui é hidráulica, né? Hidráulico já é óleo, tá? Então esse sistema aqui, ó, você imagina o seguinte, que agora como é óleo eu tenho que jogar esse óleo de qualquer forma aí pro sistema, né? Você imagina que é o mesmo sistema, só que aí eu trabalho com óleo. O óleo é força, lembra que eu falei pra vocês? Força e precisão, não é velocidade. Aí esse sistema aqui é a bomba, pessoal. É a bomba do óleo aqui, ó, certo? Aí esse sistema aqui da bomba do óleo, eu tenho que fazer o acionamento da bomba aqui, ó, para ele pegar e jogar o óleo na linha, né? Só que aqui, em vez de você trabalhar com uma mangueirinha fraquinha aí na parte pneumática, a gente trabalha, aqui a gente trabalha com a mangueira bruta, entendeu? A mangueira preta, reforçada, as conexões têm que ser reforçadas, porque senão acontece o seguinte, lá na fábrica lá, eu já trabalhei na verdade, eu não trabalhei, eu peguei e fiz treinamento. Eu fiz treinamento lá em São Paulo, lá, certo? Onde fabricava lá o maquinário de hidráulico lá, do zero lá, certo? E aí trabalhava com injetor e sopradora. Então, exercia aí uma força aí de até 12 toneladas no molde. Aí essa força era aplicada pelo sistema hidráulico, entendeu? Certo? Aí embaixo do maquinário, você imagina que tem a bomba que vai, né, jogar esse óleo na linha, e aí não pode ter vazamento, certo? Que tendo vazamento, aí você tem perda da força da pressão no sistema. Aí o que acontece? Você imagina que as conexões da mangueira tem que ser resistente. E as mangueiras também têm que ser resistentes, porque senão não aguenta a pressão do óleo. Então, quando você vai trabalhar com hidráulica, você pode notar que é um sistema mais robusto, tanto sistema de mangueira como sistema de conexão, certo? Aí no caso lá, quando a gente estava lá na fábrica lá, era uma canseira trabalhar com esse sistema, tinha que dar manutenção, trocar as mangueiras, trocar as conexões, né? Na verdade, as conexões a gente pegava, levava para uma máquina lá, a máquina pegava, pressava e fazia, né? O detalhamento lá, né? Mas de forma geral é um sistema robusto, né? Que dá mais trabalho que o pneumático. Os 8 princípios da hidráulica. Estes princípios são características básicas dos fluidos que permitem que a hidráulica execute diversos trabalhos. Primeiro princípio: os líquidos não têm forma própria. Eles se moldam de acordo com o recipiente em que está inserido, independentemente do seu tamanho ou forma. Segundo princípio: os líquidos são praticamente incompressíveis. Terceiro princípio:
Os líquidos transmitem pressões aplicadas em todas as direções e agem com a mesma força em ângulos retos para todas as superfícies. Quarto princípio. Os líquidos, sob pressão, seguem a trajetória da menor resistência. Quinto princípio. Estabelece que a resistência ao escoamento cria a pressão. Sexto princípio. Estabelece que o escoamento através de um orifício ou passagem estreita resulta em queda da pressão, que é diretamente proporcional ao escoamento e inversamente proporcional à área de abertura do orifício. Sétimo princípio. Estabelece que os sistemas hidráulicos podem proporcionar grande aumento na força de trabalho. Oitavo princípio. Estabelece que a energia colocada em um sistema hidráulico na forma de escoamento, sob pressão, resultará em trabalho ou calor. Agora vamos demonstrar os princípios da vedação na hidráulica. Os exemplos de vedação existentes são do tipo: o ring, também chamado de anel de borracha, é um vedador simples e versátil, adequado para aplicações com fluido parado ou em circulação. Retentor. Esse é usado para impedir a saída de lubrificantes e evitar a entrada de impurezas do meio externo. E as juntas de papelão hidráulico, indicadas em processos que trabalham em baixas temperaturas e baixas pressões. Mas para uma adequada seleção do elemento de vedação, é preciso investigar em quais os parâmetros de pressão e temperatura o fluido trabalha, se é corrosivo e se há necessidade de algum trabalho nas superfícies da junção. Se for uma junta de papelão hidráulico, por exemplo, é preciso se certificar se é um item comercial ou se será necessário a fabricação devido ao perfil especial. Já no critério da especificação do material da junta de papelão hidráulica mais adequada, deve-se levar em consideração a aplicação conforme o quadro. Aqui você pode observar o tipo de junta, a classe de pressão e as condições de temperatura. Tranquilo até aqui? Continue lendo o material. Tecnologias que estão disponíveis para a indústria. E é sobre isso o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta! Eu sou Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E hoje estou aqui no Senai 4.0, mais especificamente na bancada de montagem da Fábrica 4.0. Aqui do meu lado está o Gabriel, que vai nos mostrar como essas tecnologias 4.0 conseguem trabalhar juntamente com os humanos. Gabriel, muito obrigado aqui pela oportunidade, por nos receber. E agora explica pra gente, como isso daqui consegue trabalhar junto com a gente? Então, Roberto, essa bancada de montagem ela foi idealizada para ter o trabalho de um único operador junto com tecnologias da indústria 4.0. Então, a gente tem robótica colaborativa, a gente tem impressão 3D utilizado para os módulos de encaixe, a gente tem visão computacional para teste de qualidade e o principal de tudo é o módulo IoT para poder pegar todas as informações da bancada e jogar nos supervisórios online, beleza? Nossa, muita tecnologia mesmo. E me explica aqui melhor, como cada etapa vai funcionar nesse processo de fabricação? Então, essa bancada foca na integralização da operação manual com as tecnologias. Primeiro, o operador faz a montagem de uma peça, por exemplo, a garrafinha, de forma manual,
Vou apresentar aqui uma para vocês. E por fim, ele aciona o robô para finalizar a montagem. Ao finalizar a montagem, o próprio robô já direciona para teste de qualidade, que verifica a qualidade da minha garrafinha. Se ela estiver ok, finaliza e já cai a contagem de quantidade produzida de produtos aceitáveis. Isso realmente é uma ferramenta que auxilia bastante nos processos, principalmente como podemos observar aqui, o robô ele faz uma atividade que seria um movimento muito repetitivo, que é o de fechar a tampa da garrafinha. Imagina um operador o dia todo fazendo esse movimento na linha de montagem. A gente reduz os riscos de ergonomia também, não é isso? Com certeza. E a utilização do exoesqueleto também ajuda, porque a gente consegue trabalhar sentado e levantar para poder realizar outras atividades. Ela é pensada para ser ergonômica também e auxiliar o próprio operador. Inclusive cumprindo com alguns requisitos das normas de ergonomia, que o operador ele deve poder trabalhar tanto em pé quanto sentado em algumas atividades repetitivas. Ele consegue escolher se ele se sente mais confortável em pé ou se ele se sente mais confortável sentado, não é isso? Com certeza. E outra coisa também que nós podemos observar é a questão do controle de qualidade utilizando as tecnologias 4.0. Uma pessoa, para fazer esse controle de qualidade manual, muitas vezes ela ia precisar de instrumentos de medição, gabaritos, até a própria atenção da pessoa, que no decorrer do dia ia acabar se perdendo ali ou perdendo a concentração por algum outro motivo, diminuindo muito essa produtividade. E a tecnologia já faz essa análise aqui integrada, utilizando visão computacional, que identifica se a garrafinha está perfeita ou se ela tem algum defeito, considerando ali o nível de tolerância de falha e aprovando ou descartando essa garrafinha. Muito interessante, Gabriel. E por falar em segurança, vocês devem estar achando estranho aqui um robô aqui do meu lado, eu tenho acesso a ele, o Gabriel mostrou aqui pra gente trabalhando livremente ao lado do robô. E aquilo que muita gente pensa, e se esse robô se revolta contra a gente e ataca o Gabriel? O que acontece, Gabriel? No caso desse robô, ele é colaborativo, então qualquer esbarrão que ele tenha em qualquer pessoa ou a colisão com outros objetos, ele para automaticamente, o operador só tem que reabilitar ele e ele já continua de onde ele parou. Então, mais uma tecnologia para auxiliar e a gente conseguir trabalhar juntamente com a tecnologia. A gente não precisa mais o robô estar de um lado e o humano do outro, né? Dá para trabalhar com essa colaboração como se o robô aqui fizesse parte também desse processo de montagem, como se fosse um outro operador. Então também temos aqui um controle de produção a respeito dos produtos que estão sendo produzidos. Então a gente consegue medir a produtividade dessa célula de montagem, identificar quantos produtos bons foram produzidos e quantos produtos com defeito foram produzidos. Com isso a gente consegue identificar possíveis falhas e necessidade de manutenção ou readequações do projeto de montagem. Uma outra vantagem também que essa tecnologia nos permite é a facilidade no setup em realizar operações diferentes. Agora mesmo nós estávamos vendo aqui a fabricação e a montagem dessa garrafinha. Nós podemos facilmente mudar, por exemplo, para um martelo como esse. Por quê? A tecnologia é capaz de armazenar várias tarefas diferentes e basta algumas poucas informações para ele saber que não está mais produzindo as garrafinhas e começou então a produção do martelo. Vamos dar uma olhadinha.